inovação, cultura, pesquisa científica, universo acadêmico. Você está ouvindo Bibliocast, o seu podcast da Biblioteca Fez. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Bibliocast Fez. O convidado de hoje tem uma trajetória marcada pela pesquisa em ecologia e parasitologia. Ele é biólogo, formado pela Unicamp, onde também concluiu seu mestrado em ecologia. Realizou doutorado na UERJ e pós-doutorado em parasitologia pela Unesp. Em 2019, obteve o título de livre docente em parasitologia geral e humana. Atualmente, é docente responsável pelo Laboratório de Ecologia do Parasitismo, o LECOP, na Unesp de Ilha Solteira, onde desenvolve pesquisas com répteis, anfíbios, aves e peixes. Além disso, atua em projetos voltados ao cuidado e manejo de animais em situações de rua, unindo ciência e responsabilidade social. Estamos falando do professor Dr. Luciano Alves dos Anjos. Professor, seja muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Bibliocast. Obrigado, Rayane. Obrigado, Marília, Gabriela. É um prazer, uma honra enorme estar aqui no Bibliocast, que eu sou fã desde o primeiro episódio. Assim. Sensacional essa iniciativa de vocês. Né? Obrigada. Muito legal mesmo. Então, para a gente começar, conta um pouquinho, professor, da sua trajetória aqui na Unesp, seu interesse por biologia e por parasitologia também. Bom, eu acho que o interesse por biologia começou desde cedo, né? Eu tinha uma coleção de livros que chamava O Professor Lelé da Cuca ou alguma coisa assim, e assim, eu falava o que eu queria ser quando crescesse, aquela história. Eu queria ser cientista maluco. E eu acho que eu ainda estou tentando ser cientista. Já sou. A parte do maluco eu acho que eu consegui. Mas eu sempre morei num lugar que tinha muitos animais, entrava muito animal em casa. Entrava aranha, entrava escorpião, entrava cobra, entrava lagarto, teiu. E eu fazia coleção desses bichos, né? Todo mundo tinha uma coleção de alguma coisa normal, eu tinha coleção de aranha, eu tinha coleção de cobras. A minha diversão de final de semana era pedir pro meu pai me levar no Butantã. Todo mundo queria ir no parquinho, não sei o quê, eu queria ir no Butantã, né? Desde de criança. Então isso acho que me levou para a biologia, né? E aí dentro da biologia você tem um mundo enorme pela frente. A gente descobre, né, que não é só animal, você tem plantas, você tem ecologia, você tem saúde, você tem parasitologia. E aí a parasitologia também ela entrou meio que por acaso, assim, né? Eu estava numa disciplina de parasitologia, tendo parasitologia humana, só que eu já estava trabalhando com lagarto. E aí eu comecei a me interessar, falei, tá, mas eu quero saber quais são os parasitas dos lagartos. E aí a carreira de pesquisador eu acho que começou ali, né? Eu comecei a pesquisar artigos e livros e aí comecei a fazer um trabalhinho de iniciação com parasitas de calango, né? Foi aí que entrou a parasitologia associado, né, à parte de ecologia, né? Eu sou formado em ecologia no mestrado e doutorado. E aí eu associo as duas questões, parasitologia e ecologia, que na verdade a parasitologia, né, ela está dentro da ecologia, né? Ela é uma interação entre duas espécies, né? Só que no caso a gente dá um nome para essa interação de parasitologia, uma interação onde uma das espécies explora a outra espécie ou uma das espécies causa dano para outra espécie, né? Tem várias definições de parasitologia, mas a grosso modo é isso, mas ela é um tipo de uma interação ecológica, né? Que dentro daquela caixinha da biologia foi para ser estudada dentro da parasitologia. Mas essa relação entre duas espécies que a gente chama de uma é o hospedeiro, a outra espécie é o parasita, ela pode ser estudada dentro da ecologia, ela pode ser estudada dentro da parasitologia, ela pode ser estudada dentro da área de genética, ela pode ser estudada dentro da área de fisiologia. Então, cabe muitas coisas dentro dessa interação. Aí depende do nosso foco, do nosso olhar. Né? E aqui na FES você ministra disciplinas nessa área, para biologia? Eu disciplino a disciplina para biologia de parasitologia geral e humana. Né? Tem uma disciplina optativa também para graduação e para pós, que é biologia e ecologia de eumintos. Eumintos são os vermes, parasitas. Né? Então ali eu trato um pouco mais da questão ecológica, da questão evolutiva. Por que determinado animal
tem determinada espécie de parasita e não tem outras? Por que algumas espécies de parasitas a gente encontra bastante em uma área, um grupo de animais, uma região, e não encontra em outras, né? Isso tudo está dentro de um contexto de ecologia e evolução. Então, é dentro dessa área, desse aspecto que eu trabalho, principalmente, e menos no aspecto parasitológico. Quando a gente fala em parasitologia, a gente já logo pensa em parasitologia humana e parasitologia clássica, que é aquilo. Todo mundo, quando eu falo que trabalho com parasita de animais silvestres, todo mundo pergunta, mas o que esse parasita causa? Eu falo, eu não sei. Não é o que eu estou tentando descobrir, mas não é muito o que eu estudo. Eu não sei se ele causa tosse, se ele causa coceira, se ele dá diarreia, não é esse o meu foco. Esse é um foco mais clínico, né? Você tem outros focos dentro da parasitologia. Embora eu estou com alguns trabalhos que hoje em dia a gente está tentando entender e estudar a questão mais clínica do que um parasita causa, por exemplo, em girinos, né? Mas uma Mas, no geral, é mais o contexto ali de evolutivo mesmo, né? De correlação ali, né, professor? Sim, esse é o foco principal. Legal. E o senhor já passou por instituições, né, como a Unicamp, a UERJ, né, e o Unesp. Como essas experiências assim, contribuíram para a sua formação e para o profissional, né, pesquisador? Olha, bastante, né? Costumo falar que a Unicamp foi minha primeira casa, né? É aquela universidade que a gente sempre vai levar no coração. A UERJ, onde eu fiz o meu doutorado, que também foi muito importante. O pesquisador, meu orientador, o Fred Rocha, que trabalha com lagartos e anfíbios e entre várias coisas. Ele trabalhava muito com essa parte de parasitologia e acho que foi por conta dele que eu fui entrando nessa área, assim, até meio sem entender, sem querer, sem saber, e quando eu vi era a parte que eu mais gostava. E aí, quando eu me entendi como alguém que trabalha com parasitologia de animais silvestres, aí eu consegui procurar a Unesp de Botucatu, onde eu fui fazer o pós-doutorado com o professor Reinaldo José da Silva, que eu acho que é um dos maiores laboratórios de parasitologia de animal silvestre. O grupo de pesquisa dele é fantástico, é sensacional. Então, eu acho que a Unesp, né, de Botucatu, a Unesp como um todo, foi onde eu consegui realmente expandir a minha carreira dentro da parasitologia. Né? Então, o doutorado você fez em Botucatu? Doutorado eu fiz no Rio. Na UERJ, mas o orientador era o mesmo do mestrado, era o Fred também. Ele me orientou pela Unicamp e depois me orientou pela UERJ, porque ele é do Rio, né? Da UERJ, eu tive que aprender a falar UERJ. E curiosamente as 3 universidades são estaduais, né? Isso, então. São universidades estaduais, né? Públicas, né? De São Paulo, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, mostrando o quanto as universidades estaduais também são importantes. E depois você passou no concurso aqui já para Ilha Solteira? Aí eu vim para Ilha Solteira em 2011 como substituto, né? Aí eu trabalhei aqui como substituto no Departamento de Biologia e Zootecnia por 1 ano. Na verdade foram 2 concursos das mesmas disciplinas que eu ministro até hoje. E aí abriu o concurso para efetivo e consegui, felizmente, passar e aí estou aqui até hoje. E é um professor muito querido, né, professor, no departamento. Obrigado, Marília. Você foi aluna dele? Fui aluna do professor Luciano. Para quem não sabe, eu cursei biologia também. E tive várias disciplinas, né, professor? Zoologia de invertebrados, de parasitologia. Tive a honra também de ser aluna de iniciação científica do professor Luciano. Então, aprendi um pouquinho desse universo de ecologia do parasitismo. E era muito gostoso, porque a gente ia a campo, tinha que entrar ali no rio, no brejo, coletar animais. Era muito divertido. E o laboratório, assim, também sempre muito acolhedor com todo mundo, né? Professora, a gente vai entrar num bloco agora bem legal, que é sobre ecologia, parasitologia e conservação. Você explicou um pouquinho o que é a ecologia do parasitismo, né? E é uma coisa bastante interessante, mas muitas vezes as pessoas associam essa questão da parasitologia, dos vermes no geral, como algo negativo.
E isso nem sempre, né? Principalmente para quem estuda a biologia de fato. Você podia explicar um pouquinho para o pessoal de casa qual seria a função ali ecológica desses indivíduos dentro dos ecossistemas? Sim, fantástica essa pergunta, Marília, porque a gente começa a desmistificar algumas coisas. Realmente, a interação parasita-hospedeiro, ela é uma relação que traz um dano mínimo ou maior, varia, né, de espécie para espécie, mas ela traz um dano para o hospedeiro. Ponto. Isso é um conceito da interação parasita-hospedeiro. Mas quando a gente abre isso para um espectro maior, por exemplo, numa população, numa comunidade, num ecossistema, né? Primeiro eu costumo perguntar para todo mundo, quantos parasitas vocês acham que existe na face da Terra? Todo mundo fala, não sei. Vamos falar em porcentagem. Pelo menos metade da vida na Terra é uma vida parasitária. Quer dizer, é um modelo, um modo de viver que deu tão certo, que metade da vida é parasita. Aí todo mundo se espanta. Se a gente parar e pensar que todo organismo de vida livre, em algum momento da sua vida, teve pelo menos um parasita, a gente pode sair no campus aqui, pegar qualquer árvore, qualquer planta, ela vai ter um parasita. Qualquer animal silvestre vai ter um parasita. Né? Nós, seres humanos, a maioria de nós já tivemos parasitas. Para quem foi a campo, como você e eu, carrapato, é fato. Vai a campo, você vai e volta com carrapato. Detalhe. Né? Hoje em dia é menos comum, mas criança. Qual criança quase não teve piolho? Piolho é um parasita. Né? Dependendo do conceito, até pernilongo, todo mundo já foi picado por pernilongos, poderia ser um tipo de parasitismo, dependendo do conceito. Então, metade dessa vida é parasitária. Então, só por aí, você imagina, se você extinguir metade, se extinguir todos os parasitas, você extinguiu metade. Mas tem... Até as bactérias, né, professor? Se a gente olhar pela definição, uma definição mais ampla... Mas não entra dentro de parasitologia nessa nossa estudo, mas pela definição sim, né? Porque ela depende de um hospedeiro, ela depende metabolicamente desse hospedeiro e causa algum dano, né? As bactérias patogênicas, claro. Aí, vírus e fungos também. Então, metade da vida na Terra é parasitária. Agora, isso é super importante do ponto de vista de ecossistema. Porque os parasitas, muitas vezes, eles ajudam a regular, a modular a interação entre animais num ecossistema. Por exemplo, supondo que nós fôssemos de espécies distintas, né? Enfim, espécies distintas, mas a gente habita o mesmo local, a gente luta, briga pelo mesmo tipo de comida e espaço. Só que eu sou um competidor mais forte. O que vai acontecer? Eu vou sempre ganhar da Marília Gabriela porque eu sou mais forte. Porém, eu estando parasitado, eu posso ficar, né, mais permissivo, pode alterar níveis de testosterona, por exemplo, eu não vou ser tão combativo, briguento. Então, assim, eu até permito que ela habite o mesmo local. Isso automaticamente já aumentou a minha diversidade local, porque se antes você teria só uma espécie de um competidor, agora eu tenho duas. E assim vai, né? Você permite que algumas espécies convivam juntas, ou você, às vezes alguns parasitas, eles acabam regulando ou controle populacional de predadores, de animais. Então, ele regula todo um ecossistema. Se você tirar um determinado parasita de um ecossistema, dependendo de como esse ecossistema está relativamente estável, você consegue chegar até, às vezes, um predador de topo. Você altera a população de predadores de topo, porque você altera toda uma cadeia alimentar. E os parasitas estão em todos os elos dessa cadeia, desde as plantas que são produtoras, até saprófitos, até no predador de topo, você encontra parasita. Exatamente. Professor, e dentro do laboratório de ecologia do parasitismo, quais são os principais grupos de animais que vocês estudam e tentam identificar ali os hospedeiros, né, os parasitas no geral? Bom, basicamente são animais silvestres, né? A gente trabalha principalmente com anfíbios e répteis, né? Mas também trabalho com peixes, também trabalho com aves e alguns mamíferos. Porém, dentro da parte de mamíferos,
Aí já são trabalhos mais voltados e focados em parceria com o pessoal da zootecnia, então são animais de produção e ou animais de criação como gatos, né? Cachorros, mas principalmente gatos agora. E falando um pouquinho para o pessoal de casa, professor, ainda sobre a ecologia do parasitismo, como essa ciência pode contribuir para a conservação de espécies? Então, justamente por entender como que um parasita ele pode atuar num animal silvestre ou dentro de um ecossistema, né? E aí, através dessas informações, isso daí pode ser utilizado como uma ferramenta por tomadores de decisões, por formuladores de políticas públicas, né? Alguém, por exemplo, vai estabelecer uma área nova para conservação, né? Você tem que entender quem são os animais que vivem ali, quais as suas interações ecológicas, entre elas, quais as suas relações parasitológicas. Então não adianta nada você ter uma área grande de conservação se de repente você tem uma ameaça à saúde desses animais ali dentro. Você não vai ter um estabelecimento dessa população, dessa comunidade, então todo um programa de conservação também pode falhar por não entender quem são os agentes parasitológicos daquela área, daquela região. Isso, e é muito importante também a questão informacional, né, professor? Porque vocês identificam espécies e classificam, às vezes, espécies que não eram descritas anteriormente, né? Então, isso perpetua ali um senso de conservação, de consciência sobre aquelas espécies daquele local, né? Também. Exatamente, a gente aumenta a diversidade, né? A gente está descrevendo novas espécies, ainda que espécies parasitas, né? Mas a gente tem um trabalho grande no laboratório de descrição de novas espécies. Existem também aqueles parasitas que são indicadores de saúde ambiental, né, professor? Você poderia citar algum exemplo? Olha, tem, de modo geral, né, parasitas que estão mais relacionados à saúde pública ou à saúde animal, para animais de produção, animais de criação, a gente levaria mais em conta como esses parasitas sendo um perturbador ambiental ou um indicador de má qualidade ambiental. Por exemplo, o causador da esquistossomose, né, é um vermezinho, um trematóide, o Schistosoma mansoni. Né? Se ele tiver na região, ou melhor, o caramujo que transmite também, que é um dos hospedeiros intermediários, se tiver em abundância numa região, é um indicador ou um motivo de cuidado, de alerta. Né? Então você tem uma série de parasitas que podem indicar, né, uma perturbação ambiental. Mas tem um outro lado da minha pesquisa que mostra justamente a gente tem feito, né, essas correlações. Você chega num ambiente, como que eu meço se esse ambiente, se esse ecossistema é um ecossistema saudável, é um ecossistema que você fala, nossa, que legal. Vocês acham que é um ecossistema que tem muito ou pouco parasita? Para ele ser um ecossistema bacana, ele tem bastante parasita. Você fala, nossa, mas chega a ser um paradoxo. Então quer dizer que parasitismo é sinal de saúde ambiental, sim. Por quê? Porque todas as relações ecológicas estão ocorrendo mais ou menos em equilíbrio ali. Agora, se eu chego num ecossistema e eu tenho poucas espécies de parasitas, mas elas estão em grande quantidade, ou, por exemplo, eu vou analisar os hospedeiros. Pega aqui, vamos pôr a Marília, né? Ela tem só 2 espécies de parasitas, mas ela está lotada de parasita. A Rayane tem uma espécie e está lotada. Isso é um desequilíbrio. O normal, né, entre aspas, o normal num ambiente saudável é cada indivíduo ter ali 1 ou 2 espécies de parasitas, mas numa porcentagem ou numa carga parasitária baixa. Quando eu pego todos os indivíduos daquela comunidade, daquela região, daquele ecossistema, eu vou ter muitas espécies de parasitas, mas elas vão estar sempre, são poucos indivíduos parasitas por hospedeiro. Isso indica que é um ambiente menos perturbado. Ambiente muito perturbado, ele vai ter poucas espécies de parasita numa taxa, numa proporção maior. Então, esse tipo de estudo e levantamento indica, né, qualidade ambiental também. É um paradoxo, né? Professor, uma coisa legal que o senhor citou também é a questão do hospedeiro intermediário. Porque muitas vezes a pessoa acha que o parasita ele tá ali, ele vai se desenvolver, vai morrer naquele indivíduo. E nem sempre, né?
às vezes ele precisa de um hospedeiro inicial, um intermediário e um hospedeiro final para conseguir concluir ali o seu ciclo de vida, né? Exatamente. Isso é muito legal. É uma parte muito bacana da evolução e dessa cadeia toda, né? Através desse estudo, por exemplo, a gente trabalha com um animal que ele é um hospedeiro intermediário de um parasita. Se ele está ali naquela região, é porque a gente sabe que o hospedeiro definitivo também habita. Só que às vezes eu não sei, não conheço, eu não vi ainda o hospedeiro definitivo. Mas eu sei que, por exemplo, esse sapinho, essa perereca, é o hospedeiro intermediário de um parasita. O definitivo for uma ave, eu posso começar a inferir, falar, olha, essa ave acontece nessa região. Ou de repente for uma cobra, falar, essa cobra tem na região. Ah, mas você não viu? Não vi, mas há indícios de que tem, porque se o parasita, que o adulto ocorre na ave, se eu encontro o parasita na ranzinha, é porque o parasita está se reproduzindo na ave. Então ele passa a ser também um tipo de indicador. Interessante. Professor, vamos entrar então sobre o assunto de animais em situação de rua e a legislação brasileira. Nós sabemos que o senhor desenvolve, né, alguns projetos voltados para o cuidado e manejo desses animais em situação de rua. E qual é a situação, então, atual da legislação brasileira em relação a esses animais? Ok. Bom, a gente tem, né, algumas leis no Brasil. Eu vou até fazer uma colinha aqui, porque a parte de legislação eu sempre tive dificuldade. Mas você tem a Lei 9.605 de 1998, que é a Lei de Crimes Ambientais, né? Que prevê punições para maus tratos animais, né? Com penas que podem variar de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa, né? A gente também tem, para casos de maus tratos animais a cães e gatos, uma lei mais nova, que é a 14.064 de 2020, que ela aumentou esse período de reclusão, né? Então essa reclusão passa a ser de 2 a 5 anos para maus tratos animais, né? Ainda é pouco, né? Para quem Deveria ser mais. Professor, você trabalha também com controle populacional de animais em situação de rua, né? Quais são, né, os principais desafios para trabalhar com esse manejo, esse controle dentro da legalidade? Bom, acho que a principal questão envolvendo animais em situação de rua, cães e gatos principalmente, né? Quando a gente fala em animais em situação de rua, no Brasil é principalmente cães e gatos. É a questão do abandono, né? Então, as pessoas acabam abandonando esses animais, ou as fêmeas prenhas ou recém-paridas, em ambientes, em locais que elas julgam que o animal vai conseguir sobreviver sozinho, ou que tenha outros animais, que às vezes alguém acaba cuidando. Então, isso é um dos principais desafios, né? A questão do abandono em ambientes urbanos, principalmente. E aí entra uma questão, né, de legislação que a gente entende que há uma carência, talvez uma lacuna de alguma legislação específica que tem uma punição maior para quem pratica abandono de animais. Até tem, né, mas falta fiscalização e falta uma legislação mais rigorosa, como é o caso da legislação essa de 2020, que aumentou a pena para quem faz maltrato. Mas é muito difícil identificar, né, a pessoa que abandona. Você até identifica facilmente pontos de abandono, mas identificar quem abandona, né? Quem faz isso faz geralmente à noite, de madrugada, ou num horário que não tem ninguém. E geralmente são locais que são desprovidos de câmera, de alguma circulação maior de pessoas. Então, eles ficam lá abandonados. Professor, e tem diferença de responsabilidades, né, em relação à legislação, né, entre os municípios, estados e União, quanto ao controle populacional ou acolhimento desses animais abandonados? Tem, né? A responsabilidade, na verdade, da União é a de fazer leis, né? São legislações
maiores, leis que sirvam de modo geral para todos os estados, né? Foi o caso da lei que eu citei, né? A 9605, essa lei mais nova, a 13426, também que estabelece, né, princípios para controle de natalidade de populações. Com relação aos estados, né, eles também são formuladores de leis, eles também podem formular leis, né, desde que não entre em conflito, em choque com as leis federais, né, e eles também, né, podem promover outras políticas, né. Com relação aos municípios, também podem ter leis e decretos, enfim, mas cabe, no fim dessa linha toda, cabe ao município aplicar e fiscalizar a legislação federal e legislação estadual. Né? Professor, entrando no bloco 3, a gente vai falar das principais parasitoses com relação à saúde humana e problemas públicos. Atualmente, quais são as principais parasitoses que afetam os humanos e quais os riscos que elas apresentam para a saúde humana? Tá. Bom, considerando, né, esses animais em situação de rua, cães e gatos, as principais parasitoses a gente pode dividir, né, por grupo de parasitas. Pegar, então, por exemplo, aqueles vermes, né, mais comuns, conhecidos como vermes, né, a gente tem desde toxocara, né, causador da toxocariose, o ancilóstoma, né, que em algumas regiões ainda é bastante frequente. O ancilóstoma, para quem não lembra, é o agente etiológico, né, causador daquela doença conhecida como amarelão. Né, para quem lembra ali dos personagens do Jeca Tatu, né, aquele amarelão. Né. Outras zoonoses, tem, por exemplo, o bicho geográfico, né, isso é muito comum em crianças que às vezes brincam em parquinho, tanque de areia. Por quê? Porque é um parasita que acaba, né, sendo transmitido ali por cães e gatos. Ele sai nas fezes, o ovo fica ali no ambiente, né, no parquinho, os tanques de areia, praças públicas, e aí a larvinha eclode e penetra dentro da pele. Como a gente não é um parasita normal, comum para esses parasitas, eles acabam depois de um tempo morrendo, mas eles saem andando, né, dentro, embaixo da nossa pele e deixam um rastro que parece um caminho geográfico, por isso é chamado de bicho geográfico. A gente tem tênias, né, alguns tipos de tênias que podem acometer cachorros e gatos também podem parasitar o homem. E aí dentro do espectro de protozoários, a gente tem giardia, né, causador da giardíase, que em alguns casos pode ser bastante severo, porque leva, né, a uma desidratação severa por conta de eventos de diarreia muito forte. Então crianças e idosos sofrem com desidratação, né, perda de líquido. E tem uma aluna de doutorado, a Natália Frigo, né, foi sua amiga também. De sala. A Natália também trabalha com parasita de animais, de gatos, né, em situação de rua, fazendo um levantamento para a leishmaniose. A leishmaniose, ela é muito mais conhecida e estudada, a leishmaniose canina, né? O cachorro pode, né, ser um grande reservatório portador da leishmania, mas a Natália vem fazendo esse estudo desde o mestrado dela com a professora Trícia, agora comigo no doutorado e junto com a professora Trícia também, da professora Trícia da USP, né, fazendo esse levantamento que os gatos também, né, os felinos também podem ser portador da leishmania, então eles também podem ser um reservatório natural para a leishmaniose. E aí dentro desse espectro, eu acho que talvez o mais comum ou mais falado atualmente são doenças fúngicas, né? A esporotricose, por exemplo, né, que acomete felinos, mas pode passar para seres humanos também, né? Uma doença fúngica bem complicada. E eu acho que de todas essas, né, que vale a pena mencionar que é um problema também de saúde pública muito importante em algumas localidades e regiões, é a raiva, né? Sim. O vírus da raiva também pode ser transmitido por esses animais
em situação de rua e até animais domésticos, né? Principalmente porque gato, ele é um predador, ele é um felino, antes de mais nada. Se a gente parar e pensar, ele é um parente, né, filogeneticamente muito próximo da onça, que é o nosso maior predador. E o gato, ele é o maior predador em ambiente urbano. E ele vai predar pequenos lagartos, lagartixas, calangos, aves e morcegos também. Principalmente aquele morcego que já está meio ruim, meio adoecido ou moribundo, aquele morcego que está caído no chão. E aí justamente esses são os morcegos que podem estar acometidos pelo vírus da raiva. Sim, é complicado. Bastante. Eu acho importante, professor, nessa conversa, é até um espaço para conscientização, né? Porque quanto maior a incidência de animais de rua, maior vai ser a incidência de parasitoses naquele local, né? Sim. Que podem acometer os indivíduos e depois o tratamento pode ser dificultado, né? Sim. Então é importante ressaltar a importância dessa conscientização para o não abandono, né? Não abandono. Desses animais. Por isso que existe, né, políticas públicas, né, para evitar, deveria ter políticas públicas com legislação um pouco mais pesada para evitar o abandono, mas a gente tem outras políticas públicas também para controle populacional dessas populações de animais em situação de rua. E no laboratório, professor, no LECOP, quais são essas parasitoses humanas que vocês avaliam atualmente ou as relacionadas a gatos e cães? Tá, a gente tem feito trabalho principalmente com gatos, né? São atualmente 3 doutorandas fazendo trabalho com os gatos. A Natália Frigo fazendo trabalho com a população de gatos aqui de Ilha Solteira e do campus. A Ina Najara Fiuza fazendo um trabalho com a população lá de Assis, né, que aliás é um trabalho que ela já faz há mais de 15 anos, com um coletivo que ela ajudou a fundar, né, para controle populacional. E a Otávia Mello, também médica veterinária, fazendo um levantamento em nível nacional, né. Dentre essas principais parasitoses, a gente está tentando identificar justamente entre elas leishmania, né, toxocara, que pode ser, né, um tipo de uma lombriga, né, uma lombriga comum em gatos, em cachorro, e alguns protozoários também, né, como mesmo a giardia, entre outros protozoários sanguíneos também. Então é meio que um levantamento mais abrangente. A gente está tentando ver o que tem, né, nessa população lá de Assis, né? E de Assis a gente faz um estudo também tentando identificar o que aquele gato comeu, se ele está predando animal silvestre ou se ele só está comendo a ração, né? Porque lá tem um cerrado, uma área, uma reservazinha natural anexa ao campus, acho que faz até parte do campus, e tem animais silvestres que vão até o campus, então existe um contato dessa fauna. E aqui a gente está tentando identificar, né, parasitas sanguíneos de modo geral, tripanossoma também, mas principalmente a leishmania. Entendi. E é o campus 1 e 2 ou só o campus 1? Não, professor? o campus 1, 2, área do pomar, tá no nosso, a gente já coletou também. Alguma coisa na fazenda, lá em Selvíria a gente vai fazer principalmente com cachorro. E em breve eu acho que a gente deve começar também alguma coisa no campus 3 e talvez campus 4. Ah, legal. E o senhor citou que são 3 alunas, né, de doutorado. Tem alunos de iniciação científica também envolvidos? Tem uma aluna também da zootecnia, né, que eu espero que o processo dela ainda tá em julgamento aí, mas eu espero que dê certo. Ela também vai trabalhar com parasita de gatos aqui do campus. Bom, professor, vamos falar um pouquinho sobre o protocolo SED, né? Que é a captura, esterilização e devolução. Os municípios têm adotado, né, esse protocolo SED. O senhor pode explicar melhor o que seria esse protocolo e como ele funciona assim na prática? Bom, o SED, né, é essa sigla, como você disse, para captura, esterilização e devolução de animais, né? É um protocolo internacional, desenvolvido também aqui no Brasil. Aliás, deixa eu já agradecer quem me ajudou bastante também nessa parte, é a minha aluna de doutorado, a Otávia Mello, que ela também é uma das
principais precursoras desse protocolo no Brasil, né? Então, quem gosta do assunto, gosta do tema, se quiser, puder seguir depois, né? Tem o perfil do Instagram que chama Sede Brasil, ali fala muita coisa, mostra e ensina muita coisa, é uma plataforma de educação. E o que é esse Sede, né? Esse protocolo? Muitos desses animais que estão em situação de rua, eles são animais que eles têm um comportamento mais selvagem, mais feral ou semiferal. Então, não são animais que você consegue levar para casa ou colocar num abrigo temporário ou colocar num gatil, num abrigo de gatos, porque eles têm um comportamento diferente do comportamento de um animal doméstico, tá? Então, a gente acaba devolvendo esse animal para o mesmo ambiente onde ele foi retirado. Porque isso também tem a ver com o bem-estar do animal. Você não pode tirar ele da natureza e colocar ele enjaulado quando ele tem um comportamento que não permite. Porém, com esse protocolo é feita a captura, a esterilização, que é a castração, né, dos machos, castração de fêmeas. O correto, o ideal, quando existe verba, quando a política pública permite, é que se faça também uma medicação, a vacinação, né? Principalmente a vacinação contra a raiva, e medicação, e aí sim a devolução no mesmo local. Também não é uma devolução aleatória, você não vai pegar um animal, né, na zona norte de Ilha Solteira e devolver lá no porto, ou devolver lá no pomar, no ambiente onde ele foi retirado. Esse protocolo, ele ajuda muito a manter a população mais estável, até a diminuir, né? Porque você não tem a proliferação, a reprodução. Lembrando que esses gatos, eles se reproduzem bastante, né? Em média, aí, a cada 3, 4 meses, você pode ter uma ninhada nova, né? Então, a taxa reprodutiva é alta. É utilizada essa captura para gatos? Somente gatos ou cachorro? Pode utilizar para cachorro também. Cachorro é um pouco mais complicado, mais difícil, mas, né, para o animal são maiores, enfim. A captura de gato não é fácil, mas pelo menos as armadilhas são menores, o transporte é menor, mas é um protocolo que serve para animais em situação de abandono de rua. Isso seria esse, né? O controle populacional e, em última instância, ou associado a isso, o controle de saúde pública, né? Ou saúde única, né? Porque é a saúde do animal, a saúde humana e a saúde ambiental, né? Então a gente coloca isso dentro de um termo maior chamado saúde única, né? Esse protocolo, ele acaba ajudando, num primeiro momento, a manter ou até diminuir o tamanho populacional, a superpopulação de animais em situação de rua, mas associado a isso, talvez o maior ganho seja a questão da saúde única, a diminuição de zoonoses e parasitoses veiculadas pelos animais. Ô, professor, e por isso que a questão do abandono acaba sendo um problema nesse sentido, né? Porque vocês têm todo um trabalho ali de coleta de informações, de castração dos animais para o controle populacional, aí vem o indivíduo, solta os animais lá e interfere todo esse estudo, né? Esse é uma questão também, porque todo esse trabalho do SED, esse trabalho das cuidadoras e protetoras dos animais, que tem que ser muito valorizado. Quem faz esse trabalho? A maior parte das vezes não somos nós, pesquisadores, não é as alunas do laboratório. Quem faz isso é uma parcela pequena da população, que são as cuidadoras, ou protetoras, ou tutores, né, que faz esse trabalho super importante e muitas vezes não é reconhecido, não é visto. Né? E aí entra uma questão que você tangenciou, Marília, que a população vê que tem alguém cuidando e ela vai lá e abandona. Tem quem cuide, tem quem alimente. E aí é onde falta uma política pública, identificar esses locais onde tem essas populações, colocar avisos que abandono de animais é crime, e abandono é crime previsto por lei, né? E, obviamente, uma fiscalização maior, um poder de fiscalização e uma legislação mais
punitiva também, né? Porque fica tudo em cima dos cuidadores e cuidadoras, né? Das ONGs, então acaba sendo, dá a impressão de que é enxugar gelo, quando na verdade não é, porque se não tiver esse trabalho, tanto de quem cuida, quanto do poder público, responsável por ter ali uma verba destinada, um plano, um protocolo para controle populacional, essa população explodiria, mas explodiria assim num nível absurdo, né? Então, na verdade, quando o pessoal fala, mas isso é enxugar gelo, não é. Não é mesmo. Professor, mas tem muitas críticas, né, em relação ao modelo de devolução, né? Como você explicaria isso e como a ciência aborda? Bom, o que eu vejo, o que eu entendo é falta de um conhecimento da população, né? De não entender o que é essa devolução, tá? Mas é normal, eu acho que isso obviamente faz parte, né? Não entender. Se todo mundo entender que esses animais, o gato doméstico, ele tem uma condição, ele é diferente, né? O gato, a espécie, né? Felis catus, ela tem um comportamento diferente de cachorro, no sentido de que ela consegue, se ela não for ali adotado num período de poucas semanas, o comportamento dela, dessa espécie, tende a voltar para um comportamento mais feral, daquele animal que vivia antigamente, né, num ambiente selvagem. E aí ele adota todas essas posturas, esse comportamento, que depois você não consegue colocar esse animal para adoção, uma adoção responsável. Você não consegue colocar ele numa ONG, num gatil, como por exemplo aqui a gente tem trabalho excelente da toca, dos gatos, porque esse animal lá dentro também vai causar, né, problema. Além do que ele vai ficar triste, infeliz, muitas vezes adoecido. Então entra a questão do bem-estar animal, né? Aí esse animal teria que ser realmente devolvido para o local de onde ele foi retirado. Agora, esse animal estando castrado, esse animal estando medicado, e aí principalmente entra um outro ponto muito importante, que aí as cuidadoras são fundamentais nisso, é a alimentação. Porque esse animal bem alimentado, ele não vai caçar. Ele não vai caçar animal silvestre ou animal urbano, por exemplo, pomba ou passarinho, esses pardais e tico-ticos ou lagarto, pequenos lagartos. A chance dele pegar uma doença, um parasita desses animais é menor. Né? Tem então, muita crítica, né? Às vezes, em quem alimenta. Bastante. A impressão que as pessoas têm, a maioria da população tem, é que se tem gente alimentando, é por causa dessas pessoas que estão alimentando que existe a população de gato e esses gatos estão aumentando. Não é. Se você tirar, né, esse agente super importante que é o cuidador, a cuidadora, esses animais vão ficar, que já estão numa situação, né, de abandono, eles vão ficar numa situação muito pior, que aí sim eles podem voltar a caçar, não vão se alimentar direito. Um animal que não se alimenta direito tende a adoecer mais, né? Então você vai ter uma população de animais doentes, né? Então isso é um trabalho voluntário, é um voluntariado, que um dos trabalhos da aluna, da Otávia, é entender quanto esses cuidadores gastam por mês, né? Quanto que isso movimenta uma economia, um setor de pet ou de ração, porque elas alimentam, muitas levam para castrar, elas gastam com a castração, gastam com medicação, né? Vacinação. Então o trabalho da Otávia é entender isso em nível nacional também. Isso deveria ser uma responsabilidade do município. Isso deveria ser uma responsabilidade, na verdade é uma responsabilidade, né? Você tem muitos municípios que têm protocolos e programas, na verdade, de castração. Ilha Solteira tem um programa de castração, né? Já foi maior em outros tempos, agora tá menor, mas é uma questão também de sentar e tentar conversar, né? Ter uma nova administração municipal, levar essa questão
para a administração municipal, tentar mostrar, é dos próximos passos que a gente vai tentar fazer enquanto laboratório, né? Levar isso para a administração municipal, para tentar ver se a gente consegue ampliar, né? Porque já existe, o departamento de zoonose aqui do município faz um processo de castração, mas ele é muito dedicado. Por exemplo, se você tem um gatinho, você leva. Mas e os gatos de rua? A gente precisa de um, né, em situação de rua, né? A gente precisa de um apoio nesse sentido, né? Professor, falando um pouquinho de projetos de extensão. O senhor coordena alguns projetos de extensão, né? Poderia compartilhar com a gente como é o processo e como a comunidade acolhe esses projetos? Você tem uma interação legal? Como funciona? Olha, o projeto de extensão, ele está no início ainda, né? Mas a ideia desse projeto é justamente conversar com os cuidadores e cuidadoras aqui do município de Ilha Solteira, e tem bastante, né? A gente está descobrindo que tem bastante gente, porque ali praticamente cada ruazinha, viela, bairro tem os seus cuidadores, tem a sua população de gatos e tem quem cuide. E aí conversar com esses cuidadores e cuidadoras, tentando identificar quais são as estratégias de manejo que eles utilizam. Porque, né, você tem estratégias de manejo muito específicas ali, dentro da área de comportamento animal, que é uma coisa mais acadêmica, que é uma coisa que está dentro ali do nosso contexto acadêmico e científico. E às vezes a população lá fora desconhece, às vezes eles têm um outro tipo de protocolo de manejo que também funciona e a gente na academia é uma troca mútua, né, professor, de conhecimento. E isso é extensão, né? É essa dialogicidade, né? Então, esse projeto, ele, ao mesmo tempo que a gente tem algumas tecnologias, a Otávia Mello, né, a aluna de doutorado, ela tem uma patente de um comedouro que evita que outras aves venham comer, né, a comida dos gatos, né? Então, vou tentar levar isso para a comunidade, ao mesmo tempo trazer da comunidade o que eles estão fazendo, de que forma que eles estão cuidando, né, das populações, seja como alimentação, ou se estão levando para castrar, quanto estão castrando, de que forma que estão fazendo isso, e promover ali alguns encontros, né, para que a gente tem algumas trocas de informações. A gente está bem animado. A gente já começou com alguns acompanhamentos, algumas entrevistas com alguns cuidadores e cuidadoras da cidade. E até o final desse ano a gente pretende promover o primeiro encontro, né, presencial, ainda não sei aonde, para a gente ter essas trocas de informações e um conhecer a experiência do outro. Professor, com relação à universidade pública, na sua opinião, qual a importância da ciência, da pesquisa, para contribuir justamente para a prevenção do abandono, para o controle de zoonoses na população no geral? Eu acho que isso é uma parte, né, que a ciência vai contribuir, né? E a ciência de qualidade a gente sabe que é feita na universidade pública e em outras instituições de pesquisa pública, né? Então, enquanto tiver esse debate dentro da universidade, a gente produzindo um conhecimento aplicado ou um conhecimento básico, mas enquanto a universidade tiver, né, trazendo essa perspectiva e essa linha de pesquisa, a gente tem esperança de que a gente consiga levar isso ou através de projetos de extensão ou através, né, que é a parte mais difícil, mas a formulação de políticas públicas, né? A gente na universidade às vezes fica um pouco mais limitado, mas a gente tem ferramentas para o tomador de decisões, o legislador, buscar o conhecimento, a produção científica que é feito aqui na universidade, para ele, enfim, aplicar isso, né, de uma forma mais abrangente e efetiva. Com os dados, olha, é isso que acontece, o que a gente pode fazer nessa situação? Com os dados e propostas e soluções, né? Mas a gente é limitado. Exatamente. Professor, estamos quase encerrando, mas antes de encerrar nosso bate-papo, que foi muito proveitoso, muito interessante,
Que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes que se interessam por essa temática, que se interessam por ciência, biologia e proteção animal também, né? Bom, primeiro, obrigado a todos vocês que estão assistindo, escutando esse Bibliocast, né? Parabéns a vocês, né, pela iniciativa e a todos que aqui já passaram, sou fã de carteirinha mesmo. Eu acho que, né, quem gosta de animais silvestres, animais de criação, animais até os animais de produção, né, a gente precisa entender que esses animais merecem, né, cuidados especiais, eles merecem um bem-estar animal, né, e isso passa, né, pela questão, obviamente, de saúde parasitológica, passa pela questão de alimentação, né, então é importante a gente entender e conhecer, né, antes de ter qualquer animal de estimação, ou antes de adotar qualquer animal na rua, ou qualquer população de animal na rua, a gente, né, fazer uma pesquisa, o que é necessário, o que é possível, o que às vezes é legal, o que não é, né, o que incomoda, né. Agora, quanto à biologia, eu sou suspeito para falar o tanto que eu gosto, o tanto que eu amo nessa área, a minha profissão e a área de pesquisa, né. Então já convidamos, né, principalmente os adolescentes, estão finalizando aí 3º ano, a vir conhecer o curso de biologia, né, entrar no vestibular, que é uma área muito vestibular, legal. quando tiver, né, o programa aqui, o Nesp de Portas do Vênus Conhecer, venha conhecer os laboratórios. Tem programa também de iniciação científica júnior, que tem alunos das escolas, né, vindo os primeiros contatos, né? E às vezes até bolsa tem para eles também, né. Então, se tiver interesse, pode procurar o professor Luciano ou alguma outra temática, né, que tenha interesse. Ou qualquer professor do departamento de biologia e zootecnia também. Exato. Isso aí. Bom, professor, muito obrigada por sua participação, que foi uma manhã muito rica. Eu aprendi muito, eu não sou da área, né? A Marília já entende tudo aqui, mas eu aprendi um pouquinho. E a gente queria deixar esse mimo para você, que é a canequinha. Para agradecer a participação. Obrigado. Eu fui aqui. Hoje também tem um voucher aqui, ó. Um voucher da sorte. Um voucher da sorte para você seguir nossas redes sociais. Sei que você já segue, né? Eu adoro. E quem não nos acompanha, por favor, nos siga nas redes sociais. É @bibliocastfezunesp. Nós temos canal no YouTube também, no Spotify. E é isso, né? Nos vemos no próximo encontro. Até o próximo episódio. Até, tchau. Tchau, tchau.